Você está no Roda Viva e acompanha hoje uma entrevista com a nossa convidada, que é a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, uma estudiosa de temas ligados ao comportamento humano, transtornos e também a questões ligadas à violência. Doutora Ana Beatriz, é comum nas grandes cidades, no Rio e São Paulo, e em qualquer outra cidade, a gente vê pessoas que estão nas ruas e essas pessoas falam sozinhas, né? E essas pessoas provavelmente têm também lá os seus distúrbios, provavelmente sofrem de esquizofrenia, não é verdade? Sim, aí é uma doença mental. Então, já vi até frases dizendo que o esquizofrênico nunca está sozinho, né? Porque ele sempre está conversando com alguém. Sim. E a gente vê essas pessoas soltas por aí. No passado, até passado recente, uma boa parte dessas pessoas estava internada em hospitais psiquiátricos, que eram chamados de Carandiru, internato, de triste memória, né, para quem acompanha isso no país. Então eu pergunto o seguinte à senhora acha que esses hospitais deveriam ser mantidos e essas pessoas deveriam ficar internadas e não na rua, como elas estão, muitas vezes doentes? De jeito nenhum. Eu tenho um respeito profundo pelo doente mental. O esquizofrênico é um doente mental. Eu não botaria nunca um psicopata, porque esse psicopata era capaz de azucrinar a vida de um doente mental. O psicopata é uma pessoa perversa, ele não é doente. E o esquizofrênico? O esquizofrênico é um doente. Sim, então... E a capacidade, a possibilidade do esquizofrênico matar é muito pequena. E quando ele o faz não porque ele vai matar por perversidade, porque ele acha que está sendo perseguido e vai ser morto. Essas pessoas deveriam estar em manicômio ou não? Essas pessoas deveriam estar sendo tratadas, porque a esquizofrenia hoje tem tratamento e não precisa de internação. Se houve uma coisa que evoluiu dentro da psiquiatria, foram as medicações para se tratar os quadros de depressão, de psicose, e hoje a gente consegue, na grande maioria dos casos, quase 100% dos casos, tratamento ambulatorial de qualidade e que não deixa essas pessoas em crise. Professora, a senhora disse que o psicopata não é doente, mas uma pessoa destituída de senso moral por um problema biológico, por uma questão congênita, genética. Sim, nasceu assim. Herda. Ele herda, tá. Uhum. Se essa pessoa é destituída de senso moral, não é uma opção dela, não é? Se não é uma opção, é uma doença ou não? Ou eu estou errado? Não é uma doença no momento que se estabelece uma maneira de ser. Por quê? Porque ele sabe distinguir o certo e o errado. Um esquizofrênico, quando está em psicose, ele de fato não tem a noção de que você não quer matá-lo. Ele faz aquilo instintivamente a se defender. Se uma pessoa tem a capacidade de discernir o que é certo e errado, um psicopata tem esta capacidade. Senão, eu torno a dizer... Ele não tem o quê? Ele não tem o freio moral. Não, ele tem quando ele quer. Porque se ele não tivesse o freio, ele faria isso abertamente na frente de todo mundo. E ele manipula todo mundo. Então, eu costumo dizer que o psicopata ele se descontrola, é que nem fantasma. O descontrole dele sabe para quem aparece. A gente sabe de criminosos que, antes de cometerem algum crime e serem pegos, são brigões, brigam com todo mundo, bate, não sei o quê. Quando está preso, ele vira uma flor, ele é incapaz de fazer alguma coisa. Isso mostra que, cognitivamente, essas pessoas têm a capacidade de não fazer, mas fazem porque acreditam na impunidade. Doutora, e se acham acima do bem e do mal. Doutora, e o sociopata? O Aldo Novak, ele quer saber se existe um percentual de psicopatas versus sociopatas. Sociopatas seriam esses mais leves? Na realidade, o que se usava antigamente... Desculpe, e o que é um sociopata? A senhora podia explicar para a gente? Hoje em dia, a gente pode dizer praticamente sinônimo, porque antigamente se usava o termo sociopata porque se acreditava na teoria que todo mundo nascia bom e a sociedade é que transformava. Hoje a gente sabe que isso não é bem assim. A sociedade, os valores, a educação é capaz de modular, melhorar aquilo, inibir um comportamento disfuncional. É possível piorar também? Piorar, claro. Tanto para melhor como para pior. Uma educação. Por isso que é tão fundamental uma educação mais firme, mais contentora numa criança que mostra esses indícios. Por quê? Porque uma educação frouxa, ele sabe o que pode perder ou não. Vai tornando ele cada vez mais ousado. Essa frase também é do Rousseau, né? O Rousseau é que acreditava que as pessoas nascem boas e que a sociedade as corrompe. Exatamente. Por isso que se usava o termo sociopata. Hoje a gente usa o psicopata porque é uma coisa que a gente sabe que vem geneticamente. Não é uma coisa que pode piorar, claro. Pode piorar pela educação, pelo ambiente social, por valores. Com certeza, mas não criar uma perversidade. Professora, numa sociedade violenta como é a sociedade brasileira, submetida a diferenças de classe e de privilégio tão grandes em que boa parte da população cresce
sob um grau de violência muito elevado, com privações e tal. É possível se falar da psicopatia como um fator importante? Eu imagino que na Suíça, no interior da Suíça, numa cidadezinha tal, um crime seja seja um acontecimento, mas aqui no Rio de Janeiro, dezenas, em São Paulo... Não é bem assim. Não? Olha, é aquilo que eu digo, a sociedade é capaz de estimular atitudes mais psicopáticas e fazer os psicopatas até se ousarem mais, uma vez que eles sabem que pega muito pouco. Por exemplo, eu queria lembrar que hoje fazem 20 anos da chacina de Acari. Aquelas mães procuram seus filhos para enterrar até hoje, só restam 4. Né? Se em nenhum país isso aconteceria. No Brasil, prescreve-se um crime. Quer dizer, o homicídio passou 20 anos, pode achar quem foi, que ele não vai sofrer mais nada. Aquelas mães estavam pedindo só para enterrar seus filhos, mais nada. Mas a gente vive num país que hoje, à meia-noite, daqui a pouquinho, elas não mais saberão, ou jamais alguém pagará por isso. Agora, elas, mulheres pobres que procuraram seus filhos revirando cemitérios clandestinos com mão, né? E as coisas, infelizmente, se repetem. Uma das hipóteses é que das pessoas que realizou a chacina desses jovens era um policial que tinha um sítio no qual ele criava leões, e esses corpos foram dados a leões e nunca se achou. Então é interessante, eu torno a dizer, os psicopatas uma se sociedade repetem. que alimenta leões com corpos de jovens, é possível se falar, a psicopatia é um fator importante, eu repito a pergunta, ou é uma cultura perversa, ou é um cenário perverso ao redor das pessoas? As pessoas são educadas nesse tipo de ambiente. Aí você está falando, existem as pessoas que vão cometer atos psicopáticos porque dentro da cultura da esperteza, para se dar bem, né? E existem aquelas que são psicopatas e serão sempre. Quer dizer, uma pessoa que cria leão para cometer crimes em séries e dar fim ao corpo é de uma perversidade. Agora, e uma pessoa que faz isso e é um policial, essa sociedade não sabe distinguir. Existem coisas assim. É possível ser médico sendo psicopata? Não. Na França, você entra para a medicina, você tem 2 anos sobre teste para ver se você tem capacidade para ser médico. Não capacidade intelectual, capacidade de sentimento. E aqui Mas nós aqui a tivemos gente um não médico, tem. nós tivemos um médico, Aqui o não doutor Fará, temos. que simplesmente esquartejou Exatamente. a cliente dele. Outro que abusava de crianças. Exatamente. Um responsável por adolescentes, um médico conceituadíssimo. Aqui a gente não tem perfil criminológico para criminoso, aqui a gente não tem perfil para certas profissões. Qualquer um aqui é policial. Aí o que eu digo, que sociedade é essa que o cara cria leão, ou cria Rottweiler, ou cria... O fato é que esse cara era para ser autoridade. Que seleção nós estamos fazendo para autoridades policiais, para autoridades... Mas aí eu volto no que o Herói está falando da mídia. Nessa altura a mídia ajuda muito, né, doutora? Porque Mas a mídia não é certeza. culpada nessa história. Com A mídia está certeza. alertando cada vez mais e cobrando providências. né? Renato, eu só posso uma coisa que a mídia que vai atrás e divulga assim. Agora, não podemos glamourizar. É diferente, temos que denunciar. E outra coisa, a mídia tem que ter um compromisso de memória, de relembrar a que ponto está cada processo. Porque na hora que estoura um crime, todo mundo vai lá e dá cobertura, e depois não vai acompanhando para que a população entenda. Porque o sistema judiciário é muito diferente. Muitas coisas que a população vê como injusta é legalmente aprovado dentro do sistema judiciário. E cria-se uma perplexidade. Por exemplo, essa questão da promotora que adotou a criança, foi fantástico esse julgamento ter sido tão rápido, porque deu à população... Mas também foi por causa da mídia, né? Por pressão da Exatamente. mídia, Com senão ia certeza. ser arrastado durante Mas um ano, com 2 certeza. anos. O caso da menina, o caso da menina morta pelos pais. Isabela. O caso Nardoni, Nardoni, né? você vê que a imprensa foi acompanhando o tempo todo, fez um papel impecável no caso da promotora e no caso dos Nardoni, porque se não fosse assim, não seriam condenados.
Mas é claro, existe uma imprensa séria e comprometida. A gente só tem que aumentar mais ainda essa imprensa que é séria e se compromete em mostrar o errado e valorizar o certo. Qual é o último herói que nós tivemos? Eu acho que é o Ayrton Senna, mais nada. Como a senhora viu Porque hoje ser herói é ter grana. Como a senhora viu a cobertura do caso Bruni e o caso Bruni, assim, do ponto de vista da psicopatia, essa discussão toda? A questão é o seguinte, seja lá o que for, o ato que é descrito e está se configurando ser verdade, somente um psicopata poderia orquestrar aquilo. Porque vamos combinar, muitos jogadores usam droga, muitos jogadores fazem festinhas íntimas, muitos jogadores têm filhos fora de casamento, mas se fosse cada vez que acontecesse uma coisa dessa, vamos matar porque eu não quero filho, a população das meninas de programa ia estar em baixa, profunda. Então, existe, não vamos tomar, configurando-se isso tudo, não vamos tomar o Bruno é um caso isolado. Mas tem a história de que foi criado, abandonado pela mãe, abandonado pelo pai, foi criado pela avó, numa situação de miséria. Existe isso, ajuda para esse outro lado, para chegar nesse outro ponto? Existe para entender que realmente psicopatia é genético. Essa mãe abandonou esse filho com 3 dias. Esse pai sequer ganhou o mundo e sequer quis esse filho. Ele foi criado por uma avó muito bacana. Não faltou amor. Doutora Ana. Não faltou amor. Agora, E podemos a dizer genética psicopática... Podemos dizer que esse menino Bruninho pode alcançar daqui a alguns anos essa história, doutora? Espero que não. Mas há uma possibilidade. Doutora Ana, como é que os pais ou os professores reconhecem quando uma criança tem um déficit de atenção, uma criança hiperativa, ou a criança sofre de TDAH? O fundamental na questão do TDAH são 3 características. Você tem uma instabilidade de atenção, ou seja, essa criança ela se foca naquilo que ela tem tesão, digamos assim, prazer, ela é capaz de ficar horas nisso. Naquilo que não é o foco da atenção dela, ela é incapaz de parar para prestar atenção. Ela tem uma hiperatividade física, que dá uma inquietação muito grande, e ela tem uma impulsividade. Então, são aquelas crianças que geralmente primeiro falam, né, para depois se arrepender do que falam. São as crianças entronas e, às vezes, que são ditas mal educadas. Mas o interessante na hiperatividade é que a hiperatividade não tem nada a ver com maldade. A criança hiperativa, ela, por exemplo, ela pode até machucar um animal, mas ela machuca brincando e ela fica totalmente arrependida de ter feito aquilo, sem saber o que fazer. A criança hiperativa, muitas vezes, você acha que ela é uma criança má, mas você vê uma criança extremamente afetiva. Agora, há uma banalização hoje, há uma banalização hoje do diagnóstico? Acho que sim. Acho que sim, porque as pessoas estão confundindo TDAH com hiperatividade. A condição sine qua non para você fazer um diagnóstico de TDAH não é a hiperatividade física, é a hiperatividade mental que leva à dificuldade de concentração e atenção. Então, por exemplo, as meninas predominam a hiperatividade mental. As meninas geralmente são aquelas TDAs que estão na sala de aula, elas estão olhando o quadro, mas elas estão pensando em outra coisa. E durante muito tempo não se fez diagnóstico, se dizia que TDAH era uma questão só de meninos e da infância, porque a gente não via que a condição sine qua non era a questão da atenção, da instabilidade de atenção. Não está se medicando demais essas crianças? Eu acho que estão medicando demais porque estão diagnosticando errado demais. Por exemplo, os autistas, as crianças que têm transtorno de desenvolvimento, apresentam uma hiperatividade física imensa, mas não são TDAH. Mas, ao mesmo tempo, doutora, também tem muita gente sem tratamento e, na grande maioria dos casos, porque os pais têm preconceito, os pais não conseguem admitir que seu filho possa ter alguma coisa de um transtorno, alguma dificuldade. O que fazer nesses casos? Eu acho que todo excesso é ruim, tanto o excesso de diagnóstico, como o excesso de determinadas medicações, como o excesso de não fazer o diagnóstico. Mas eu acho que a gente, somente com conhecimento, com a divulgação da informação, é que a gente vai chegando ao equilíbrio. É que nem no início da década de 80, tudo era depressão. Se dava antidepressivo para tudo. E a gente vê hoje que existem momentos de tristeza, que não são depressão, e não devem, não podem ser medicados. E outra coisa, as pessoas associam o TDAH sempre a um tipo de medicação, o que é uma grande besteira. Porque o TDAH é capaz de responder a vários tipos de medicação e, às vezes, nem medicação.
há um treinamento do funcionamento cerebral, para que ele possa se concentrar melhor, para que ele possa... Como você faz uma ginástica para o corpo, você pode fazer uma ginástica cerebral no sentido de ajudar essa criança, hoje até com programas de computador, onde ela tem um foco para poder aprender a centrar a sua atenção melhor. E o especialista ideal, claro, para diagnosticar bem e saber o tratamento correto é um psiquiatra infantil. Eu pergunto isso porque tem muita gente que é o pediatra que acaba tratando. Na realidade, o psiquiatra infantil deve ser a pessoa que tem mais experiência com isso. Mas o fundamental é que a pessoa tenha realmente experiência com hiperatividade, com TDAH. Porque, às vezes, as pessoas não sabem o que é, está virando uma moda diagnosticar e dizer que é TDAH, e não é bem assim. Existe um percentual de 5% a 6% da população, e não é possível agora que todo mundo que seja inquieto seja TDAH. Mas o que é TDAH, doutora? Transtorno do déficit de atenção. Então, são pessoas que têm uma hiperatividade mental e, por isso, uma dificuldade de atenção e concentração. Porque elas pensam numa velocidade, numa quantidade de pensamento maior que a média. Então, a desatenção não é porque ela vive correndo, é porque o cérebro vive numa velocidade Doutora maior. Ana, nós vamos fazer aqui mais um intervalo no nosso Roda Viva. Antes eu quero lembrar ao nosso telespectador que o Memória do Roda Viva está à disposição aqui do nosso site, que é o tvcultura.com.br/Roda Viva. E lá você tem, então, o conteúdo de todos os nossos programas, tem um arquivo também, e pode mandar aí seus e-mails com as suas críticas e sugestões. O Roda Viva faz um rápido intervalo e volta em instantes. Até já.